Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso encontro no programa Mitologar. Estamos falando sobre mitologia chinesa e hoje nós vamos falar sobre chitenos. Bem, chitenos são os guardiões do budismo japonês. Todos nós temos guardiões, nossos pais, desde quando nascemos, é um exemplo vivo de guardiões. Para nos proteger em grande medida, uma das principais tarefas desses incríveis homens e mulheres que amamos tanto. Porém, em um nível simbólico, a cultura está permeada de protetores invisíveis. Por exemplo, para o catolicismo, há os anjos, arcanjos, anjos da guarda, que nos protege e está ao nosso lado. Nas culturas de matrizes africanas, nós temos, por outro lado, os orixás. Partindo desta perspectiva, desta introdução, nós encontramos também os chitenos na cultura, na mitologia e na cultura japonesa, sempre vestidos com armaduras e com os rostos poucos amigáveis, né? São pessoas de rosto bem poucos amigáveis. Esses vigilantes do Monte Meru, a morada dos deuses na tradição japonesa, estão associados a diferentes atributos e estações da natureza, como elementos primordiais e aos 4 pontos cardeais. Sendo assim, estes místicos vigilantes representam forças do universo, não apenas os guardiões, apenas de um local sagrado. Os chitenos também estão diretamente associados a Buda, sendo sua guarda pessoal. Mas, de fato, quem são esses poderosos guardiões? Nós iremos por partes. Começaremos por o Guardião do Leste. Seu nome é Jikokuten. E ele está representado como homens usando armadura e empunhando espadas e lanças. Sua cara é definitivamente intimidadora para que evite a entrada de maus espíritos. Ele também está associado à primavera e ao seu elemento é a água. Apesar de feroz, Jikokuten também possui um alaúde e, quando toca, coloca a todos em um estado meditativo. Essa dualidade na postura do Guardião do Leste é muito interessante e nos revela de maneira sutil uma característica não apenas da cultura japonesa, mas uma ideia presente na natureza. A postura agressiva de Jikokuten cumpre um propósito que é de manter a ordem, porém, este estado não se consegue apenas quando você intimida o outro, mas também pode ser fruto de uma harmonia interna entre todos os elementos com a natureza. Assim, não é apenas através da violência que podemos manter o que não desejamos fora do nosso alcance, mas também por meios mais diplomáticos. Observando essa característica na natureza, podemos perceber que, no mundo dos animais, por exemplo, os instintos os levam naturalmente a uma postura agressiva. Porém, há diversas situações em que os animais não precisam entrar em combate físico, mantendo assim uma convivência harmônica. A biologia chama esse fenômeno de mutualismo. Assim, Jikokuten é o guardião capaz de afastar todos os males pelos mais diferentes meios. Mas ele não é o único nessa missão de manter os maus espíritos afastados do Monte Meru e de Buda. Para tanto, existe o seu parceiro, Zoshoten, o Guardião do Norte. Conhecido como Senhor do Crescimento Espiritual, Joshoten está associado ao verão e ao elemento fogo. Ele, assim como Jikokuten, é representado como um homem vestindo armaduras pesadas e armas de guerra. Porém, seu aspecto mais simbólico está na sua capacidade de expansão. Essa característica envolve não apenas a função do guardião do norte, mas também se relaciona com os seus outros símbolos.
O verão, como bem sabemos, é a estação do ano em que os dias são mais longos que as noites. Sendo assim, grande parte das 24 horas é banhada pela luz solar. O verão é associado com a vida, com a expressão máxima da energia, tanto em relação ao planeta como a nós mesmos. Desse modo, Zoshoten cresce não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, e seu crescimento proporciona a proteção de Buda. Trazendo seu simbolismo para a vida prática, uma maneira eficaz de nos protegermos, principalmente no campo emocional e mental, é expandirmos nossos horizontes e nos tornarmos maiores que somos. Quando alguém se ofende, por exemplo, o que fazemos? Em geral, a nossa tendência é retribuir a gentileza de quem nos atacou. Ficamos com raiva, magoados e, gostemos ou não, acabamos revidando de uma forma desmedida tudo o que foi lançado. Esse mecanismo de defesa é comum e natural, porém, não é a nossa única forma de nos protegermos. Quando conseguimos superar uma experiência que nos causa dor, somos capazes de suportá-la sem nos sentirmos magoados. Assim, aquela pessoa que tentou nos machucar percebe com o tempo que a estratégia já não funciona mais. Amadurecemos e expandimos nosso campo emocional. Com as concepções ocorre o mesmo. Quando precisamos defender com unhas e dentes nossos pontos de vista, é um sinal de que, no fundo, não nos convencemos ainda totalmente disso. Dessa maneira, essa brecha em nossas convicções nos causa dolorosas crises. Por outro lado, quando refletimos bem sobre um assunto e vivenciamos com profundidade uma ideia, é muito difícil de nos sentirmos mal, pois a certeza, mesmo que parcial, nos dá a tranquilidade necessária para seguirmos investigando. Desse modo, Zoshoten nos apresenta a interessante relação entre a expansão em seus mais distintos níveis e a proteção. O próximo guardião é responsável pela direção oeste e está relacionado com o outono. Seu nome é Komokuten. Ele representa a consciência e possui um terceiro olho em sua testa, capaz de ver tudo o que ocorre pelo mundo, inclusive as intenções malignas de quem se aproxima do sagrado monte. Sua vestimenta é similar aos dos outros guardiões. Além disso, a sua boca se mantém fechada e se mostra com um semblante sério. Uma diferença fundamental entre Komokuten e seus companheiros é de que ele não possui armas de guerra em mãos, mas sim papiro e tinta. O símbolo do Guardião do Oeste se mostra de maneira clara, como uma referência ao intelecto e à razão como um meio de proteção. Para além disso, Komokuten tem como estação o outono, que está diretamente ligada à maturidade. Assim, apresenta-se a ideia de que o desenvolvimento da razão e essa clareza de consciência só se pode ser atingida a partir de uma maturidade espiritual, ou seja, aquela que é adquirida quando vivemos de maneira consciente nossas experiências. Basta pensarmos em nossa vida e nos dilemas que enfrentamos. Pensem, por exemplo, sobre a nossa infância. Nossos maiores problemas provavelmente envolviam ficar de castigo ou ter que estudar para uma prova bastante difícil. Entretanto, hoje, ao olharmos com maturidade para essas experiências, podemos perceber que, em geral, não eram verdadeiros problemas. Essa visão mais clara a respeito das experiências se deu naturalmente pelo nosso distanciamento e crescimento, possibilitando perceber o que estava por trás do castigo ou da preguiça em estudar para a prova. Deste modo, adquirimos uma visão clara dessas experiências, desenvolvemos nossa consciência e o correto uso da razão. Não por acaso, o terceiro olho de Komokuten pode enxergar através do mal, ou seja, ele é capaz de ver a essência de tudo e assim saber discernir o que é verdadeiramente bom e o que não é. Seguindo com os nossos guardiões, vamos conhecer o último deles,
Tamontem, o Senhor do Sul. Um dos seus atributos é a riqueza e sua estação é o inverno. Como sabemos, o inverno é comumente relacionado com a morte, uma vez que toda a natureza aparentemente suspende suas atividades e aguardam pacientemente a chegada da primavera, renovando assim seu ciclo. É no inverno, por exemplo, que ursos hibernam e muitos pássaros migram para regiões mais quentes. Porém, o inverno não traz apenas uma conotação negativa, mas também representa a morte da matéria para a ascensão na vida espiritual. Em diversas tradições, portanto, o Senhor da Morte também era dotado de todas as riquezas do mundo, pois ao chegar à vida espiritual, ali já residia qualquer fortuna que pudessem ter. Seguindo essa mesma linha, Tamontem domina as riquezas pela sua alta espiritualidade e onisciência, e se torna aquele que consegue ouvir tudo o que ocorre no mundo. Sendo assim, os chitenos não apresentam apenas divindades guardiãs, mas cada um em si representa os ciclos da natureza e, em cada etapa, suas manifestações. Estas, em última análise, são a chave e as verdadeiras protetoras do mundo espiritual. Afinal, só se pode chegar ao Monte Meru passando por esses eternos vigilantes. Nesse modo, acima de todas as qualidades apresentadas pelos 4 guardiões, a conclusão que podemos chegar é que a entrada para a morada celestial é resultado de uma vida de expansão espiritual e pureza, não podendo ser nenhum ser do universo fugir dessa lei. Trazendo para um aspecto mais cotidiano, podemos nos levar conosco a ideia de que podemos sempre nos manter vigilantes para que nenhum mal externo possa contaminar-nos. No fundo, os chitenos fala menos de deuses e suas proteções divinas e se torna tal como o símbolo que é uma alegoria para a nossa própria maneira de nos vigiarmos internamente. Devemos, portanto, sempre refletir sobre os nossos pensamentos, sentimentos e ações, pois para superar essas limitações precisamos e precisaremos expandir nossas capacidades, sejam físicas, psicológicas ou emocionais. Em se tratando psicológico, o mito chiteno, que se traz desses 4 guardiões, mostra para nós alguns arquétipos, como proteção e segurança, frequentemente retratados como protetores e encarregados de guardar templos, os praticantes do budismo. Essa função primordial evoca o arquétipo junganiano, de protetor, representando a necessidade humana de segurança e a busca por um refúgio interior. Orientação e guia. Cada um dos 4 guardiões possui atributos específicos que os associam a um ponto cardeal e a uma direção. Essa simbologia indica uma função de guia e orientação que eles desempenham, refletindo o desejo humano por um caminho claro e propósito na vida. Força interior. A representação dos chitenos como seres poderosos e imponentes evoca arquétipos da força interior. Essa força simboliza a capacidade de superar desafios, enfrentar obstáculos e encontrar a resiliência diante das adversidades. Equilíbrio e harmonia. A presença dos 4 guardiões, cada um representando um ponto cardeal, sugere a busca por equilíbrio e harmonia. Essa busca reflete o desejo humano de integrar diferentes aspectos de si mesmo e encontrar uma sensação de completude. Aspectos psicológicos individuais. Funções psicológicas, os chitenos podem ser associados a diferentes funções psicológicas propostas por Jung. Pensamento, sentimento, intuição e sensação. Cada guardião pode representar uma dessas funções, indicando a importância de integrar todos esses aspectos da personalidade para um desenvolvimento psicológico saudável e construtivo. Sincronicidade. A aparição de símbolos relacionados aos chitenos na vida de uma pessoa pode ser vista como uma sincronicidade, um evento significativo que aponta para um processo interior em curso. E se falando de processo, existe o processo de individualização.
O mito também pode ser utilizado como guia no processo de individualização, na jornada psicológica de autodescoberta e integração da personalidade. Enquanto aplicações terapêuticas, a compreensão desses aspectos psicológicos pode ser útil em diversas abordagens. Análise dos sonhos e a utilização de símbolos e arquétipos são ferramentas comuns nessa abordagem. Titenos podem ter utilizado como símbolos para explorar o inconsciente e facilitar a integração de aspectos da personalidade humana. Terapia cognitivo-comportamental, a identificação de crenças limitantes e a substituição por crenças mais adaptativas podem auxiliar pela compreensão dos arquétipos associados aos guardiões. Terapias corporais, práticas como yoga e a meditação podem utilizar a simbologia dos titenos para mover um equilíbrio energético e a conexão com o corpo. De modo geral, esses mitos oferecem uma rica simbologia que pode ser utilizada para explorar diversos aspectos da psique humana, compreender aspectos e significados associados a esses guardiões pode aprofundar nossa compreensão de nós, do nosso mundo, das pessoas e de tudo que nos rodeia. É claro, como tudo na vida, existe porquês. O problema é que muitas das vezes nós esquecemos de nos preocuparmos com os porquês e nos ligamos diretamente aos resultados, né? O que aconteceu, o que foi feito, o que provocou, qual é a situação, mas não nos preocupamos o que veio antes. Esse não vir antes desdobra e desenvolve uma série de situações e correntes e acontecimentos até chegar aos finalmente. E precisamos compreender. Portanto, o mito dos titenos nos ensina de uma maneira muito objetiva e muito clara sobre vigiar. Eu, meus pensamentos, minhas ações, meus propósitos, buscando dar a eles significados palpáveis e coerentes. E depois, no aspecto social, lembre-se, eu não vivo sozinho. Ao meu redor tem pessoas. E conforme eu vou abrindo o espaço desse redor, ele vai se alargando, mais e mais pessoas vão se fazer ao meu redor. Portanto, eu sou mais uma peça no meio deste imenso universo chamado sociedade, que precisamos, assim como eu e assim como você, de norteadores para continuar vivendo e existindo de maneira harmônica, saudável, coerente e consciente de mim, de si, de todos e do próprio mundo. Bem, meus queridos, o tema foi muito rápido, foi muito breve, mas muito direto, muito explicativo. Vou me despedindo por aqui. Desejo a cada um de vocês um excelente fim de semana e na próxima semana estaremos aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.